Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu quero falar um pouco mais a respeito da prostituta da Babilônia. Anteriormente, eu estava fazendo uma série de videoaulas a respeito do reino milenar de Jesus Cristo e a Santa Igreja. Também eu falei um pouco sobre a ressurreição dos mortos e o batismo. Mas eu achei muito importante mesmo retomar este assunto da prostituta da Babilônia, porque eu encontrei uma informação muito importante a respeito da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma, Egito e é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Vamos entender o assunto. Como todos sabem, tudo gira em torno deste versículo bíblico. Lá no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 8, diz assim: Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Tá? Este versículo bíblico nos traz uma informação muito importante, porque está falando exatamente a respeito da prostituta da Babilônia. E as informações que este versículo nos fornece é, são cruciais para o entendimento é, a respeito da prostituta da Babilônia. Qual é essa cidade? Né? Aqui diz, por exemplo, que ela é uma grande cidade. Né? É a grande cidade, ela era conhecida como grande cidade. Espiritualmente, ela era chamada de Sodoma e Egito. E depois, no final do versículo, São João, o evangelista, ele faz uma afirmação: é onde o seu Senhor foi crucificado. Tá? Realmente não tem muito o que se interpretar neste versículo, porque o próprio autor nos traz a interpretação quando ele diz que essa cidade é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Só existe uma cidade no mundo que crucificou o seu próprio Senhor, e essa cidade é a cidade de Jerusalém. Porém, como todos nós sabemos, o protestantismo rico, né, em sofismas, em embustes, diz que não, diz que essa cidade é a cidade de Roma. Diz que Jesus Cristo foi crucificado na cidade de Roma. E também eles dizem que a cidade de Roma é a Igreja Católica. Né? Tudo mesmo eles querem levar para o catolicismo. O que acontece? Eu já provei biblicamente, né, historicamente, tá? E até arqueologicamente, que essa cidade é a cidade de Jerusalém. É a única cidade conhecida como a Grande Cidade. E eu possuo um artigo, né, e um vídeo também, onde eu explico que a cidade de Nínive também era conhecida como a Grande Cidade, mas em extensão. Era uma grande cidade porque ela era muito grande mesmo. Mas a cidade, né, no Apocalipse, ela era conhecida como a grande cidade em notoriedade, tá? Porque Jerusalém era conhecida pelo mundo todo como sendo a cidade do Deus de Abraão, um Deus superpoderoso. Também o Templo de Jerusalém era uma coisa notória para a humanidade naquela época. Todos conheciam Jerusalém através do templo. Tá? Muitos povos iam até Jerusalém para conhecer o templo. Tá? Tanto que quando Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos, a primeira coisa que eles fizeram a primeira coisa que os babilônicos fizeram foi destruir o templo de Jerusalém. Antíoco Epifânio também, a mesma coisa, quando ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. E por sua vez, durante as tribulações do Apocalipse, né, o Império Romano também sitiou Jerusalém e destruiu o Templo de Jerusalém. Por que eles destruíram o templo? Porque Jerusalém, como eu falei e agora eu vou repetir, era conhecida como a grande cidade por possuir um Deus poderoso, tá? E o marco de Jerusalém era o templo. Todo mundo conhecia o templo de Jerusalém. Então a destruição desse templo era a destruição da cidade. Tá? A cidade perderia a sua identidade, né, através da destruição do templo. Por isso, todos os tiranos, né, que invadiram Jerusalém fizeram a mesma coisa, destruíram o templo de Jerusalém. E
né, durante as tribulações do Apocalipse, foi a última vez que esse templo foi destruído. Tanto que Jesus Cristo ele profetiza a destruição do templo, tá? E ele também profetiza a reconstrução desse templo, tá? Só que não um templo físico, e sim o seu próprio corpo, tá? Que é o corpo místico de Cristo, né? É o corpo glorioso, tá? Isso faz muito alusão também à igreja, tá? Porque estaria destruindo esse templo, né? Que esse templo já era uma coisa passada. A, o povo de Deus estava entrando em uma nova economia, que era o cristianismo, a religião cristã, e agora esse templo reconstruído era o próprio corpo de Cristo, tá? E o corpo místico de Cristo é a própria igreja. Por isso que Jesus Cristo diz, né, que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias, que seria a sua ressurreição. Para recapitular, né, os outros vídeos que eu já fiz a respeito do tema, alguns artigos que eu escrevi também, tá? Eu vou colocar alguns versículos e alguns textos também a respeito dessas características, né, de como Jerusalém era conhecida, tá? Flávio Joséfo, em seu livro História das Antiguidades, ele escreve assim: a tribo de Benjamim, em cuja partilha estava Jerusalém, deu paz aos habitantes dessa grande cidade, satisfazendo-se em lhe impor um tributo, assim deixando uns de fazer a guerra e outros de vagar o esmo. Puseram-se a cultivar e a valorizar as suas terras, e as outras tribos, imitando-as, deixaram também em paz os cananeus, contendo-se em fazê-los tributários. Tá? Então, aqui, né, nesse texto, nós conseguimos perceber perfeitamente que, dentro da cultura judaica no primeiro século, Jerusalém era conhecida como a grande cidade. Eu vou repetir aqui o que Flávio José escreveu. A tribo de Benjamim, em cuja partilha estava Jerusalém, deu paz aos habitantes dessa grande cidade. Por sua vez, Jeremias, conhecido como profeta chorão, tá? Eu não gosto muito desse termo, tá? Foi um grande profeta. Mas Jeremias, falando de Jerusalém, tá? Ele diz assim: Eis o que me diz o Senhor: desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás entre oráculos muitos pagãos, ao passarem perto desta cidade, uns aos outros hão de dizer: por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? Antes de Jesus Cristo, os próprios profetas tratavam Jerusalém como a grande cidade. E depois de Jesus Cristo, nós vemos Flávio Joséfo, um fariseu, também tratando Jerusalém como a grande cidade. E fica no ar aquela pergunta, né, feita aos protestantes, no qual ninguém me respondeu. Qual profeta, qual santo, qual apóstolo tratou Roma como sendo a grande cidade? Até hoje nunca ninguém me respondeu. E a cidade que se chama Sodoma, espiritualmente se chama Sodoma. Qual cidade seria essa? O mesmo profeta Jeremias, ele diz assim: mas entre os profetas de Jerusalém vi obras ainda mais chocantes, vivendo em mentiras, se aliar com o ímpio, de modo que ninguém liga do mal. Para mim, eles são todos como Sodoma, os seus cidadãos como Gomorra, ok? O próprio profeta está dizendo qual cidade se chama espiritualmente Sodoma. Existem outros textos, como de Isaías também, que cita a mesma coisa. Eu nem vou colocar aqui porque eu possuo todos esses textos no, em meus artigos e também nos vídeos que eu fiz a respeito da prostituta da Babilônia. Tá? Aqui eu só estou recapitulando o tema. E sobre a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, realmente eu não preciso nem falar a respeito disso, né? Em meus artigos eu possuo vários versículos bíblicos a respeito, principalmente na Transfiguração,
onde Moisés e Elias falavam com Jesus Cristo a respeito da sua morte, que deveria ocorrer exatamente em Jerusalém. É inútil ficar aqui discutindo sobre isso, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Todo mundo sabe, né, desde criança, que Jerusalém crucificou o seu próprio Senhor. Mas o tema do vídeo é a respeito da cidade que espiritualmente se chama Egito, tá? Por quê? Muitos protestantes dizem que jamais Jerusalém foi chamada de Egito, tá? E em meus artigos eu possuo vários textos, vários versículos bíblicos que fazem alusões a Jerusalém, né, como a cidade que ainda não saiu do Egito, tá? Eu vou citar alguns versículos aqui que eu já citei em outros vídeos e também em meus artigos, prestem atenção. O outro profeta, agora chamado Ezequiel, tá? Um dos profetas maiores, um grande profeta por sinal, ele diz assim, lá no seu livro, no capítulo 23: E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, tá? O profeta Ezequiel ele está se referindo à cidade de Jerusalém. Quem quiser conferir, tá? Eu não vou citar o texto todo porque é muito grande, tá? O vídeo vai ficar também muito grande, mas está no capítulo 23 do livro do profeta, tá? E no mesmo capítulo ele vai dizer assim: Todavia, ela é a cidade de Jerusalém, tá? Ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. O profeta é bem claro, tá? Se referindo à cidade de Jerusalém, né? Se refere a uma cidade que saiu do Egito, porém, espiritualmente, essa cidade continuava no Egito, tá? Ao longo do tempo, eles continuaram se prostituindo com deuses estrangeiros, com os mesmos deuses, né, que eles conheceram na terra do Egito. Porém, para o protestantismo, isso aqui não é nada, tá? Esses versículos bíblicos que eu citei, na verdade, eles já retiraram de suas Bíblias, assim como os 7 livros deuterocanônicos, né? Assim como Lutero também quis tirar a carta de Santiago, tá? Eles já retiraram, eles não escutam, eles não leem e dizem que jamais Jerusalém foi tratada como sendo Egito, né? Mas agora eu vou provar para vocês que no Novo Testamento, tá? Um apóstolo, um apóstolo ensinou que Jerusalém era espiritualmente a terra do Egito. Prestem atenção. Essa imagem que eu coloquei de fundo, logo no início do vídeo, é bem sugestivo. Por quê? Tá? A imagem, tá, tem uma mulher com um menino no deserto. Essa mulher se chama Agar, tá? E o menino Ismael. Para quem não sabe, Agar foi a escrava no qual Abraão, tá? Abraão teve um filho. Seu primeiro filho foi com essa escrava, tá? E ele se chamava Ismael. Depois que Sara concebeu um filho a Abraão, né, em sua velhice, Deus ordenou a Abraão que jogasse a escrava, tá, Agar, e o seu filho Ismael no deserto, né? E dele também sairia uma grande nação, tá? Que são os árabes hoje, né? Os árabes são descendentes de Ismael, tá? E São Paulo, tá? Em sua carta, em uma de suas cartas, ele faz uma alusão à cidade de Jerusalém, comparando-a à escrava Agar. Essa escrava no qual, tá, Abraão retirou do Egito. Olha que coincidência! Jerusalém sendo comparada a uma mulher egípcia, né? Que teve um filho e deu origem, né, a uma grande nação, né? Os árabes são descendentes de Ismael. Mas eu vou pegar o texto agora e eu vou ler, né, para o ouvinte ter a certeza que Jerusalém era conhecida como a cidade que espiritualmente se chamava Egito.
Prestem atenção. Dessa vez eu quero ver algum protestante, tá, me dizer que Jerusalém não era conhecida como Egito. Tá? Então vamos lá. Na carta de São Paulo aos Gálatas, tá? No capítulo 4, nos versos 23 ao 25, ele vai dizer assim: Por que está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, tá? E o outro da livre. A escrava era Agar, né? E a livre Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, né? Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai. Por que ele fala que uma aliança era do Monte Sinai? Tá? Isso é simples. Ele mesmo explica. Tá? No Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Tá? Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia. O que eu falei? Né? Essa escrava no qual, né, Abraão retirou do Egito, né, trouxe com ele, né, teve um filho com Abraão, essa escrava. Esse filho se chamava Ismael. Né? Posteriormente, ele jogou, né, tanto a escrava quanto o filho no deserto, e também Ismael, né, deu origem a uma grande nação, que são os árabes. E aqui São Paulo está refletindo exatamente isso. Tá? Por sua vez, a aliança do Sinai, olha só, a aliança do Sinai, né, aliança feita. O Monte Sinai, segundo São Paulo, né, corresponde à Arábia. Olha só, essa aliança da Jerusalém terrena, tá, ele vai falar isso no mesmo texto, né, corresponde à Arábia. E corresponde o quê? A escrava Agar. Ele continua dizendo assim: olha, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém. Olha só, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então a Jerusalém, tá? Que agora existe, né? Naquele tempo de Paulo já. Aquela Jerusalém terrena, né? Era considerada a escrava Agar, tá? Que correspondia à aliança do Sinai, tá? Que representava a Arábia, o que os descendentes de Ismael. Olha só, para você ter uma ideia, o que São Paulo está escrevendo, tá? Agar era o quê? Né? De onde saiu Agar? Né? Do Egito. Então a Jerusalém no tempo de São Paulo era considerada como Agar, tá? A escrava egípcia de Abraão. Está aqui. Qual cidade que espiritualmente se chama Egito, tá? Eu pergunto, né, aos banzoloucos, aos alunáticos, né, qual é a cidade que espiritualmente se chama Egito, tá? E aqui está um apóstolo, já no Novo Testamento, né, se referindo a Jerusalém como a cidade que se chama Egito. No mesmo texto, aqui eu não vou colocar agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, São Paulo vai também falar da Jerusalém Celestial, que aí a Jerusalém Celestial corresponde a Sara, né? E nós cristãos, nós almejamos a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celeste, tá? E não a Jerusalém terrena, porque a Jerusalém terrena é escrava com seus filhos, corresponde, tá? A aliança do Sinai, né? Que ele fez uma alegoria à Arábia, tá? E representa Agar, né? Agar que é a escrava egípcia de Abraão. Fim de papo. Eu gostaria muito mesmo, né, que sei lá, que um protestante, pode ser o Alon Briga, Lucas Banzoli, me fornecesse um versículo bíblico, um texto onde um santo, um profeta, um apóstolo chama a cidade de Roma de Egito, por exemplo, tá? Esse versículo do Apocalipse que eu citei no começo do vídeo possui várias características.
né? Diz que a Babilônia era chamada de grande cidade, que era espiritualmente conhecida como Sodoma, Egito, e era a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Todas essas características correspondem à cidade de Jerusalém, nenhuma à cidade de Roma, tá? Enfim, né? Mais uma vez eu acabo com as mentiras do Apocalipse protestante. Paz e bem a todos e até o próximo vídeo.